Olá, olá, gente, boa noite. Hoje a gente tá chegando aí com esse assunto quente, né, para quem trabalha principalmente na educação infantil, que é a questão dos livros didáticos. A gente tem algumas pessoas que defendem, algumas pessoas das gestões também que defendem, alguns professores que defendem, mas por aqui a gente não defende. A gente acredita muito nos documentos, a gente caminhou um longo caminho para chegar aos documentos que hoje regem a educação infantil. E a gente acredita que a educação infantil não cabe num livro, não cabe numa folha 4. Os documentos regem isso, trazem isso, desaprisionam, né, desemparedam essas crianças quando defendem a interação, a criança na natureza, a diversidade, a pluralidade. A gente também tem que pensar em questões de cultura. Um livro para todo mundo, somos todos tão diferentes, e é por isso que quando a gente trabalha livremente na educação infantil, no momento de maior formação de identidade desse sujeito, desse indivíduo que vai atuar como ser social, é porque somos todos diferentes e aprendemos a lidar com essas diferenças. E um livro, ele aprisiona isso, porque é todo mundo pensando igual, fazendo igual, e a pessoa acaba ficando errada se ela não tiver igual a todo mundo. O que não cabe pra gente, né? De forma alguma. Aqui no Manars, principalmente, a gente defende muito essa liberdade, a liberdade de escolha. A criança, ela só aprende a escolher quando ela tem a opção, quando ela realmente é colocada a escolher. A criança só aprende a se desenvolver quando ela se desenvolve livremente. Os movimentos livres, cada parte do seu corpo sendo movimentada. Imagina, gente, livro para berçário. O que um bebê pode fazer num livro? Por que perder tempo marcando mãozinhas de bebê num livro se ele pode estar brincando e se desenvolvendo integralmente com outras propostas, com propostas muito mais valiosas para essa criança, para esse bebê? Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Eu coloquei uma pesquisa sobre isso. E eu recebi algumas respostas e algumas mães perguntando: mas se meu filho vai para a educação infantil, se ele vai para a escola e não tiver livro, ele vai fazer o quê? O que vocês acham, gente? O que ele vai fazer? Ele vai ser criança, né? Que praticamente uma infância que dura muitos outros anos, ela tá limitada a ser criança somente até esses 6 anos, né? 5, 6 anos. O que não é justo, né? Essa infância, ela continua. Então, a gente pensar muito nisso, né? Eu trouxe algumas outras questões também aqui. A quem interessa esses livros? A quem interessa vender esses livros? Quem ganha com isso? Né? E esse desenvolvimento integral das crianças, o que a gente precisa pensar é isso, o desenvolvimento integral, essas crianças, a cultura regional de cada povo, de cada bairro, de cada cidade, é tão diferente, né? Paulo Freire já trouxe isso pra gente muitas vezes, então a gente precisa pensar muito nisso. Eu vou estar recebendo o queridíssimo professor Altino. Pra mim é um sonho realizado estar fazendo essa live com ele. Uma época atrás eu cheguei a tentar uma live com ele, mas eu não consegui. Ele foi super solícito, como ele foi também dessa vez. Então, assim, ele, vocês que estão aqui hoje, todas as pessoas com as quais a gente pode compartilhar essa live, chama as pessoas para essa live de hoje, gente, porque é uma live muito importante. É importante para quando a mãe for escolher a escola que essa criança vai frequentar. É importante para os professores poderem ter argumentos, quando forem defender o porquê não usar os livros. É importante para as comunidades entenderem, né, o quanto a gente precisa trabalhar esse desenvolvimento livre dessa criança, o questionamento, o pensamento crítico, a cultura de cada criança, a bagagem que ela traz, a cultura que ela está se transformando, né? Como ela está se constituindo como sujeito. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa fazer e falar. Então, convida as pessoas para essa live. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Então, se alguém perguntar, gente, já coloca aí. A live vai ficar gravada. Eu não quero ficar interrompendo o professor Altino, porque eu acho que ele tem umas coisas bem legais para falar. E eu também quero muito ouvir. Eu quero dar um recado só pro pessoal do Maranhão, que amanhã eu vou estar aí com vocês, lá em Bacabeiras. E a gente vai estar falando, mais uma vez, sobre a questão dos livros didáticos. Por que não? E então amanhã, às 3, a gente se vê lá.
Eu agradeço muito a Leidiane que mais uma vez me convidou. E se vocês quiserem também, gente, pode me convidar, me manda um direct, fala comigo no WhatsApp pra gente estar fazendo isso juntos. É um movimento de todas nós. Deixa eu ver se o professor Altino tá me chamando, ou então eu vou chamar ele aqui. Eu confesso que estou numa gambiarra aqui pro meu celular que está caindo. Não achei o meu negocinho de colocar o celular. Eu convidei ele aqui, ó. Vamos ver se vai. Eu vi que ele já estava por aqui. Olá! Que prazer imenso receber você! Que alegria! Prazer é meu, Carla. Que alegria! Eu fiquei bem satisfeito com o teu convite. A gente já tentou outras possibilidades, mas as agendas também. E eu também corro bastante assim no Instagram, sabe? Eu vou, eu vou correndo, mas tem algumas coisas que se tornam necessárias, urgente, né? E também assim com pessoas como você, com a sua militância, né? Com esse movimento Humanar-se, né? Eu acho lindíssimo desde quando eu, eu acessei aí as tuas produções. Então, assim, é um prazer imenso, assim, te agradeço, né? E é uma conversa muito, né, assim, sucinta, com alguns nexos que a gente vem produzindo frente a esse tema tão complexo. A gente tem acompanhado as lives da Mônica Batista Correia, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, também tem essa possibilidade, marcamos, né, para as professoras acompanharem, é uma discussão importante, né? Enfim, então, assim, eu agradeço mesmo e penso, né, que esses espaços a gente tem que ir ocupando mesmo, assim como eu falei lá, eu escrevi no meu Face, né? A gente, como água, a gente tem que ir se espalhando. Lógico que a gente tem um limite na vida, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir bons filmes, eu tenho a minha família, que eu priorizo, sempre coloco como prioridade absoluta, né? E eu sou professor de educação infantil, né? Hoje, por exemplo, eu já trabalhei na instituição, já estive lá exercendo a minha docência. Isso cansa muito, né? O trabalho com as crianças é um trabalho que nos exige muito, principalmente quando a gente não tem livro didático e quer um trabalho mais criativo. E é disso que a gente vai falar, né? É verdade. Então, a gente não dá para fazer, né? Estar sempre presente, né? Nos convites, né? Eu recebi vários recados, Carla. Ah, pois é, eu te convidei. Agora tu vai fazer na Humanarte, né? A gente fica até um pouco assim, constrangidos, mas a gente, assim, de coração é que não dá mesmo, assim, né? Não dá pra gente estar nas telas planas, sempre, toda hora. A gente tem bom, e aí também tem que diversificar as pessoas também. Isso aí também é importante, né? Essa circularidade, outras, dar vozes também para um número maior de pessoas. Mas vamos começar, porque o Instagram é muito rápido, né? É muito rápido, vamos começar. Então, assim, Carla, então, assim, eu diria que essa conversa, assim como a gente já tem feito, né? A gente participou do COBALF, que da ABALF, Associação Nacional Brasileira de Alfabetização. Eu tive o maior prazer, porque foi meu grupo de pesquisa, o NAP, no qual eu coordeno o professor Lorival José Martins Filho, a professora Alba Batista, da pós-graduação da UDESC, né? A gente estava à frente da organização do COBALF, e eu estive numa mesa, né? Inclusive, essa mesa, né? O próprio lema do COBALF foi políticas, né? Resistência e práticas, né? Então, assim, esses três temas, assim, e tem a página do COBALF, que foram 3 dias, né, de conversas, e que ali aparece bastante proposições, pressupostos, né, muitos dos quais também eu vou falar um pouquinho aqui bem sucintamente, né, alguns nexos. Lá tem uma mesa também minha, que eu participei, centrando mais a discussão na educação infantil, e tem a abertura com a professora Magda Soares e o fechamento com a professora Mônica Batista. Então, assim, a gente tem uma gama, sim, de movimentos já com esse tema, né? E é importante a gente sinalizar, porque nós, professores, as professoras das instituições, têm que se preencher, sabe? Para fazer as suas escolhas, né, Carla? Assim, nós precisamos procurar argumentos, nós precisamos nos
preencher Sim. seja de pressupostos teóricos, metodológicos, epistemológicos, para poder dizer das nossas escolhas, o porquê que a gente quer, né? Então, assim, é realmente bem urgente, assim, eu considero, né, emergente essa conversa. Essa conversa, assim, ela parte também de algumas, lógico, de uma resistência, né, como o Balfe já colocou como uma das palavras da Balfe, mas, assim, uma resistência que vai para além dos livros didáticos, né? É uma coisa maior, assim, mais alargada. Nós temos que esticar essa conversa, porque parece assim, não dá para centrar só no livro didático, né? E achar que é só isso que a gente está lutando hoje nas políticas de alfabetização do Brasil. Então, nós temos aí desde 2018, isso não é deste ano, isso é desde 2018, com o primeiro edital que mudou toda a configuração, né, do Programa Nacional do Livro Didático. O primeiro edital com as mudanças foi em 2018, e agora ele veio mais ainda, estreitado, fechado, esse edital, né, junto a algumas editoras, com livros que realmente não cabem na educação infantil. Só que essa política, né, de alfabetização, ela para mim, eu vou colocar aqui, que está na boca do furacão, né, e aí eu acho que desde 2018 a educação infantil vem sofrendo, né, e nós, professores, temos que nos colocar, né, frente a esse enfrentamento. Esse enfrentamento é se envolver, né, e também pensar assim, como que a gente pode se reposicionar. Acho que talvez aqui a nossa conversa vai para essa ideia assim, do enfrentar, do envolver-se e do reposicionar-se. Né? E aí, lógico, né, dentro disso, falar de uma política maior, que ali dentro dessa política maior, que é a Política Nacional de Alfabetização hoje do Brasil, com este grupo de governantes, com esse grupo que está lá no MEC pensando essa política. Então assim, é mais alargado a conversa, né? Ela tem que se esticar mais, né? E a gente como esticadores, porque nós, professores, somos sempre esticadores e explicadores, né? A gente precisa esticar essa conversa. Não é só aceitar ou não aceitar o livro didático. Exatamente. Porque com essa política vem carregada toda uma concepção de criança, de infância, de educação infantil e uma concepção de alfabetização. Que, para mim, aí no meu ponto de vista, dentro do que eu tenho me posicionado, né, e me reposicionado, é o método fônico. Que a gente vem aí, esse retrocesso ao método fônico, que está dentro dessa política. E pasmem, método fônico, inclusive para crianças de 3, 4 e 5 anos. Né? Então, assim, isso aí é que precisamos, né? Que precisamos estar debatendo. Será que cabe, né? E esses livros didáticos correspondem a esses métodos fônicos. A gente até tentou, analisou, foi olhar para o edital, vasculhou, entrou em cada edital desse material. Poxa, vamos lá, vamos ver. E realmente não tem um livro, né? Sim. Que ali a gente pode dizer que são. Este livro, né, é um livro que conversa com a educação infantil e o que a gente vem construindo de uma pedagogia da infância no Brasil. Inspirado aí em várias outras, né? Os italianos, por exemplo, eu gosto muito também dos portugueses, que eu uso bastante, né? E outros que a gente não quer aqui citar, mas assim, essa pedagogia da infância do Brasil, né, não aparece. E pasmem, assim, alguns livros didáticos, né, oferecidos por esse programa e está lá para os professores escolherem, colocam, né, na capa de uma forma muito antagônica. Eu acho que é uma lealdade com as crianças, dizendo que a este livro corresponde à Base Nacional Comum Curricular. Este livro corresponde às diretrizes curriculares nacionais de educação infantil.
E a gente abre o livro para criança de 2 anos lá da creche, né? Ou mesmo as medianas ali, de 4, e as mais velhinhas da educação infantil, que são as de 5. A gente abre os livros, vai ver a composição das propostas. Eu digo, eu não chamo de atividade, porque aquilo não é atividade, aquilo é exercício aplicacionista, Uhum. exercício de treinamento motor, né? Aqueles exercícios que se apresentam ali, é tão antagônico que não conversa realmente com uma proposta curricular, né, que a É. gente vem aí concluindo há um longo tempo já, um longo período no Brasil. E aí, seja as diretrizes, a própria base, com todos os problemas que a base tem, mas pelo menos nós temos um documento nacional curricular para a educação infantil que se dá por campos de experiência. Por mais problema que tenha esse conceito, por mais Sim, problemas que tenha base, que deixou de fora, né, a brincadeira como eixo. Tá lá as interações e as brincadeiras e o cuidado, mas não está desenvolvido, né, sim, no seu texto, né, está muito subsumido esses sim, conceitos. E que a educação infantil, a brincadeira, a interação e o cuidado humano é essencial. sim. Então, assim, aí esses livros, do meu ponto de vista, eles são desleal com as crianças, com as infâncias brasileiras. Nessa forma antagônica de dizer que corresponde, né, e coloca a base como uma novidade, as diretrizes como uma novidade. Nós temos as diretrizes do Brasil, gente, desde 1990. A primeira versão das diretrizes foi em 1990, então ela não é nova. É. A segunda versão, ampliada, reformulada, mas que não apaga a primeira, ela apenas foi ampliada, né, e revista em 2009. Então, assim, isso não é novo, né? E o que está a base de 2017, sendo construída aí nas suas 13 versões, né? Ela conversa, ela traz algumas coisas das diretrizes, mesmo que tenha aquela escolha horrorosa que eu achei, alfanumérica, né? Sim, E a base, talvez uma das minhas críticas é naquilo ali que não diz nada e que acaba enrolando muitos professores no processo de autoria mesmo, né? Enfim, mas não é para falar da base. Mas assim, o que eu quero dizer é que esses livros anunciam na capa sim. e que prometem algo, né? E não cumprem com as suas promessas. É o que eu estou chamando de antagonismo. E até mesmo de um descompromisso mesmo e uma deslealdade com as crianças. Então, isso eu gostaria de colocar já no início, assim, Carla, da nossa Sim. conversa. E eu pensei, é muito rápido o Instagram, né? Mas eu pensei em É. começar, olha só, com o último parágrafo do meu último livro, né? Sim. Além da folha 4, acho que é um elemento assim que vem bem ao encontro do que a Com gente está se certeza. propondo aqui a debater, né, Carla? Então, olha só, eu fui lá na última página, na página 236, antes de eu entrar nas considerações finais. Ali eu escrevi assim, ó, nesse último parágrafo. Vejam bem. Eu recorri ao Kuman Júnior, Moisés Kuman Júnior, que tem aí esse livrinho aqui, que tem todas as escolas de educação infantil têm esses livrinhos, esse livrinho aqui, que é um livrinho de 98. Ele foi logo publicado depois do RCNEI, quando tivemos ali na troca de governo, né, um Uhum. tumulto, sendo agora um tumulto, então não é novidade essas crises e esses tumultos no MEC, isso não é novidade. Sim, não é? Né, Carla? Quem estuda a história da educação infantil brasileira sabe o tumulto que foi já nesse período entre o RCNE e a primeira versão das diretrizes, né? Sim. Tanto é que nós tínhamos um grupo fazendo as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que era a Maria Carme, na época também, a professora Fúvia Rosenberger, que agora já é falecida, e a professora a Zilma Moraes Ramos de Oliveira, né, que está sempre nas políticas nacionais, né, Uhum. sempre ligadas. Então, nós tínhamos essas professoras e que aí deu toda a troca de governo, deu o tumulto, e eles simplesmente apagaram e produziram um material, que foi o RCNEI, Uhum. né, e foi assim, da noite para o dia, contrataram um grupo, né, mesmo que tenha ali a Gisele Valscop, que a gente gosta,
mas ela, nesse período, ela fez um trabalho equivocado, a gente já fez essa análise, esse livrinho faz essa análise, mas assim, eu vou voltar, senão eu vou ficar falando de outras coisas. Então, nesse livrinho, tem um texto, gente, é de 98, um texto do Moisés Kuhlmann sobre o currículo na educação infantil, que é esse currículo que a gente vem aí defendendo e escrevendo sobre ele, que é um currículo existencial, um currículo fenomenológico, um currículo narrativo da vida cotidiana, um currículo aberto ao possível, né? Então, assim, e todas essas concepções aí que eu falei, esses entendimentos, denominações, pressupostos de como pensar o currículo, não combina, não cabe, para usar nosso título, não cabe nos livros didáticos. Não cabe nesse currículo do plano, da Política Nacional de Alfabetização para a Educação Infantil e até mesmo para as crianças do Fundamental 1, lá, as crianças que estão iniciando, né, a sua vida escolar na escola do ensino fundamental. Então, assim, porque é um currículo fechado, né, é um currículo que não é aberto. Então, aí eu escrevi, a partir da leitura desse texto que eu gosto muito do Júnior, né, eu escrevi assim, tudo, eu escrevi não, abre aspas, palavras do Kuhlmann Júnior, eu sou Moisés Kuhlmann Júnior. Tudo, absolutamente tudo, o que as crianças vivem na pré-escola e na escola é educacional, né? Essa é a palavra dele. E aí eu acrescentei e falei assim, né? Acrescentei não, né? Eu analisei, refleti e escrevi assim. Nesse pensamento desse grande, né, professor, pesquisador, né, precisamos, tá, referenciar o educacional na educação infantil como sendo algo pedagógico, pedagogicamente planejado, pensado, né, pautado no respeito aí da complexidade, da multidimensionalidade e da heterogeneidade várias. Porque quando eu vou dizer que a educação infantil, né, a docência na educação infantil, vai para além da folha A4, eu trago 3 dimensões que eu trabalho na minha tese, né, que virou o livro. Que a primeira dimensão é a multidimensionalidade, o quanto que o trabalho do professor na educação infantil ele é múltiplo, que aí vem o cuidar, vem a brincadeira, vem as interações, né? Ou seja, vem toda essa gama de um processo de vida enquanto conteúdo para uma escola. Porque a educação infantil é uma escola diferenciada, é uma escola que não tem os artefatos da escola lá do fundamental, do médio e do ensino superior, do ensino, né, da faculdade, mas é sim um ambiente, é um espaço, né, a gente diz vida coletiva, mas é um espaço formal, que tem professor, que tem currículo, que tem planejamento, que tem avaliação. Só que nós temos ali uma multidimensionalidade, uma multiplicidade de ações. Porque a gente come, a gente dá banho nas crianças, a gente brinca na areia, a gente troca fraldas, né? A gente alimenta de uma forma muito próxima das crianças. Então, assim, é diferente. Não que no ensino fundamental não se coma, mas se come, mas só que as crianças vão para o refeitório e os professores vão para a sala dos professores na hora do recreio. E em 15 minutos, né? A educação infantil, ela circula muito nesses conteúdos de vida. Né? Então, assim, essa é a dimensão. E por isso, por ela ter essa dimensão tão ampla, né? Ela é complexa, ela é recheada de uma complexidade. E também de heterogeneidade. Por que de heterogeneidade várias? Porque as crianças são singulares, né? E as práticas vão ser singulares. Diferente de num quarto ano, ou no ensino médio, lá no primeiro ano, todos sentados na carteira, que a gente já não concorda, mas enfim, é assim, praticamente, os artefatos, né, de educação. E aí é um conteúdo, um conceito na sua terminalidade. Na educação infantil, a gente nem precisa, a gente não quer ter conceitos na sua terminalidade.
porque a gente vai trabalhar com a concretidade, a vida concreta, né? É? A concretização da própria vida. É onde a gente diz que a vida é o conteúdo. Então, olha, vejam bem todos esses pressupostos, toda essa diferenciação, né? Que a gente vai marcando, demarcando, para dizer que o método fônico, que livros didáticos da numerácia e da literácia, né, não cabe, então, para esse grupo, né, de sujeitos de uma escola muito específica, que é a Escola de Educação Infantil. Então, é isso que eu quis. Aí eu perguntei assim, Carla, eu terminei esse parágrafo, e aí eu perguntei assim, talvez aqui possamos anunciar, em forma de pergunta, diante, né, dessa multiplicidade, heterogeneidade várias e dessa complexidade que é a prática com a docência na educação infantil, né? Eu coloquei assim, poderíamos construir uma docência que ultrapassasse os limites das experiências das crianças diante de uma folha A4. Então, assim, isso eu construí, né, em 2012, 2013, quando eu estava terminando o doutorado, né? E aí eu botei, e aí a partir dessa possibilidade de pensar numa docência, onde as experiências das crianças são de uma gama, né, tão grande, tão complexa, múltiplas e heterogêneas, podemos usar e voltar os três termos, né? Eu perguntei qual é a vida que vale a pena ser vivida no cotidiano das instituições de educação infantil. E essa vida que vale a pena ser vivida, ela cabe numa folha 4? Então, eu termino o livro e a tese, né, com essas questões, assim. E, claro, assim, eu termino com essas questões, né, porque a gente compreende e a gente vem construindo isso, e isso é um grupo, né, de pesquisadores, um grupo de pessoas que acreditam nessa pedagogia da infância, no sentido de diferenciar essa pedagogia de um processo de escolarização compulsiva, precoce, que abrevia os processos, esses processos assim mais concretos, né, que defende que a plasticidade do cérebro das crianças que estão lá na educação infantil, ou seja, né, as suas funções psicológicas superiores, ainda não estão preparadas para receber conceitos tão abstratos, ou seja, conceitos na sua terminalidade. Essas aulinhas de cor, de número, de forma geométrica, onde se para tudo para dar uma aula de forma geométrica. A gente trabalha o conteúdo de forma geométrica, mas pelas interações, pelas brincadeiras. Por exemplo, hoje, uma questão que veio aqui. Hoje eu estava com meu grupo de crianças e aí a gente estava chuvoso aqui o tempo, a gente fez um tapetão assim, colocamos esses legos, né? E aí um grupo de crianças sentou comigo e a gente começou a fazer escadas com os legos, encaixando os legos. E a gente fez um prédio, uma escada. E essa escada, a gente usou várias cores. E ali eu comecei a conversar com eles, né? Olha, o primeiro andar da escada, que cor que é? Mas nas relações, eu estou trabalhando cores, não sei se eu quero falar isso trabalhando cores, mas eu estou explorando o universo das cores, mas de uma forma o quê? Interacionista, uma forma que eu estou me interagindo ali, envolvido, né? Eu adentrei no processo de brincadeira das crianças, né? É diferente de pegar crianças com o meu grupo de 3 anos e meio a 4, né? De 3 a 4, agora estão com 3 anos e meio já, alguns pertinhos dos 4 anos. Então, assim, é diferente de eu fazer uma roda e dizer agora vai ser a semana da cor amarela, que é muito comum, né? Aí fica uma semana toda trabalhando, dando aula, né? A cor amarela. E é engraçado você falar isso, Altino, porque a gente hoje defende muito essa questão dos brinquedos não estruturados, né? Vou fazer um adendo ao que você está falando, porque eu acho que muitas pessoas já entenderam a importância dos brinquedos não estruturados, né? Que bom, isso está avançando e tal. Então você imagina, eu não vou mais trazer para as minhas crianças brinquedos que brincam sozinhos, porque não fazem ela pensar. Eu vou trazer os brinquedos estruturados que a gente traz as provocações. E é a mesma coisa que você está trazendo. Através da sua interação com as crianças, da sua provocação, das suas perguntas, né?
daquilo que nos rodeia, das comparações que a gente faz, a criança está brincando. Agora, um livro na frente da criança, de uma criança que nem ler sabe, né? Então, ela depende de alguém que faça aquilo por ela, para ela entender o que está sendo pedido, ainda no momento que ela está entendendo o que é a vida. Não cabe. Não Não cabe. cabe. Imagina, eu fico imaginando assim, quando eu vou analisar as páginas desses livros didáticos, né? Eu fico pensando assim, como eu sou professor de educação infantil, eu sentar com o meu grupo de crianças, né? Que agora a gente está com grupos bolhas, né? São 11 crianças numa semana e 11 crianças na outra semana, porque ao todo são 20, né? No meu grupo. E os que optam por meio período é onde passa, né, do número de 20, né? Então, a opção é da família, ou meio período ou integral, né? Então, assim, eu fico me imaginando ali com uma folha, tá? E com comandos aplicacionistas, né? Nessa pedagogia do treinamento, que é a pedagogia dos livros didáticos, né? E aí eu vou dizer assim, ó, aqui nós temos o quadrado vermelho e aqui em cima diz pinte o quadrado de vermelho. Então, gente, vamos pegar a cor vermelha, todo mundo pintando o quadrado. Gente, isso até já se fez em outros períodos da história da educação, da prática pedagógica, mas com todos os avanços, com toda a riqueza que nós temos hoje, com toda a produção de pedagogia que a gente tem hoje, fazer isso, eu fico me imaginando, assim, eu não teria como, assim, não saberia como fazer isso, né? Aí eu fico me perguntando o que leva, então, as professoras, né, se apoiarem nesses livros, né? E o que leva essa política, não vou culpabilizar as professoras, mas o que leva essas políticas hoje, esse grupo, né, que está fazendo essas políticas públicas, né, não lerem nem as diretrizes, não lerem nem a base nacional comum curricular, ou se lê, negam, né, acabam negando todo esse percurso de produção, né, no Brasil, de produção de políticas públicas para as escolas públicas privadas. Então, assim, por que essa desconsideração? Eu fico pensando também, uma das questões que eu levantei, assim, lá nessa mesa da Balf, a infância já é tão curta. Por que a cada tempo histórico, que não é só desse tempo, quem está dizendo, a crítica a esse governo, não é esse governo. A gente critica qualquer governo que estiver tente, né, e fazendo políticas equivocadas, né? A gente criticou, por exemplo, o ensino fundamental de 9 anos, quando as crianças de 6 anos foram retiradas, né, e foram postas no ensino fundamental. Não era um governo ultraconservador, não era um governo antidemocrático, como nós temos agora. Não é um governo voltado às neopolíticas, né? Não é um governo que entrega a necropolítica, como é esse governo agora. Mas naquela época a gente criticava, e eu critiquei bastante. Eu ainda disse que até hoje eu não fui, né, convencido, eu fui vencido. Quando a lei 11.000, né, 274 de 2006, eu estou falando, uma lei de 2006, né, finalizou, né, tramitou, né, que as crianças de 6 anos iriam para o primeiro ano, né, do ensino fundamental, eu fui contra e sou contra até hoje, tá, independente do governo que esteja lá. Por que eu sou contra? Porque eu gostaria que as crianças de 6 anos estivessem na educação infantil. E também porque a gente sabe e acompanhou que as escolas do ensino fundamental, naquele período, não foram, né, equipadas, as concepções, artefatos daquela escola não estavam, né, propícios para receber, para acolher essas crianças de 6 anos. E a gente acompanhou os fotos, a gente acompanhou relatos, muita pesquisa foi desenvolvida, e que foi um afronto às crianças, um ataque à infância, um assalto, né? Então, assim, só para dizer assim, porque às vezes as pessoas vêm, né, e dizem, mas vocês falam que tudo é desse governo. Não, senhor. A gente critica as políticas equivocadas como for o governo. Lógico que eu quero um governo democrático, eu quero um governo que dialogue, eu quero um governo com política social, eu quero um governo voltado para políticas sociais, para a classe, né, desigual, que é para vencer a pobreza do Brasil.
mas eu vou criticar também esse governo Sim. quando ele estiver no poder, um político, com alguns enfrentamentos de alguns programas. Então, para deixar, eu falei isso assim, para Sim. deixar claro, porque eu tive lendo em alguns chats, algumas pessoas, poucas, que bom que são poucas, mas ainda temos, né, que ainda ficam nessa história de vocês só estão criticando porque é o governo, né? Não gosto nem de falar o nome desse governo, mas esse governo atual. Então, Sim. assim, não, a gente vai criticar. Só que a gente quer um governo democrático lá no poder para poder criticar as besteiras e Sim. as bobagens e os equívocos que ele também faz. Né? Sim, e até dar um Então, recado aqui, aqui a gente não apoia esse governo, apesar de ter algumas pessoas falando aí de apoio, tá, gente? Só para deixar claro. Eu só queria fazer mais um adendo ao que você está falando, porque eu acho que isso cabe muito na educação infantil, que é a democracia. A crítica que você traz como crítica, eu acho que é um fomento ao diálogo, né? Temos que dialogar, temos que buscar falar sobre isso para acharmos melhores soluções para todos, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. O que é bom para aquele grupo que está fazendo, né? As diretrizes, o que foi feito, né? BNCC e tudo mais, às vezes não cabe para outro lugar. Então, assim, vamos aprimorando. E essa democracia, ela pode muito bem começar a ser trabalhada e deve, eu acho, na educação infantil. E com a liberdade, porque é através desse diálogo, da diferença dos pensamentos, que isso começa a acontecer. Aí, se você aprisiona isso numa folha onde todo mundo tem que ser igual, o diferente não se sente à vontade de ser diferente. E aí entra muito onde você falou, e nessa questão do... de repente, a professora não aceita, o outro ainda não aceita, mas às vezes não consegue nem se colocar. Porque para se colocar, para ter uma opinião, para pensar, a gente também precisa aprender, né, Altino? Isso vem muito, gente. Vem muito da educação infantil, né? e a gente, assim, ó, quando a gente demarca, né, e essa demarcação da especificidade, da identidade Sim, própria, que a gente quer dar esse mérito que a educação infantil merece, sim, que onde as crianças possam, né, estar se molhando, se secando, mexendo em barro, lavando-se, né, ou seja, sim, cuidando-se, né, mexendo em argila, construindo a possibilidade de aguçar a sua curiosidade, né, sua curiosidade, aguçar a sua curiosidade para se estar se construindo, né, isso se dá vida na educação infantil. Eu não vou dizer assim, que o fundamental faz ou não faz, porque eu não faço pesquisa, eu não sim, trabalho com educação fundamental. Então, eu prefiro não criticar ou também não enaltecer coisas que eu não conheço. Eu sim, conheço a educação infantil. E a gente diz que na educação infantil, essa especificidade, essa identidade, esse mérito que a gente quer dar para práticas, né, mais abertas, existenciais, fenomenológica, né, abertas ao possível, aí, como eu falei, trazendo as narrativas mais sublimes das culturas infantis, né, que é um termo. Imagina trabalhar o movimento das culturas infantis, as narrativas mais sublimes das crianças que elas produzem sim. na cultura de Paris, né, que aí vai produzindo as culturas infantis, dentro de uma prática que fecha as crianças, obrigando-as a ficarem em cadeirinhas e mesinhas sentadas. Gente, eu estou falando criança de 2, 3 anos, 4 anos e 5 anos, crianças muito pequenas. Então, a pergunta, quando eu falei do RCNEI, quando eu falei da questão da Lei 11.274, de 2006, que foi um assalto, né, na educação infantil, retirando as crianças, quando eu trago isso, a questão é essa, assim, e agora com esses livros didáticos horrorosos, né, horríveis, né, incabíveis, sabe, para a educação infantil, né, então, assim, eu coloco assim, o que leva de tempos em tempos, né, os governantes, os propositores, né, de políticas públicas e de materiais, né, para as instituições, né, esse encurtamento, querer esse encurtamento da infância.
a infância já é tão curta, ela passa tão rápido, ela é como um sopro, um vento na vida da gente, né? A infância passa muito rápido. E por que torná-las aluno? Por que escolarizar compulsoriamente a vida, né? A vida das crianças nas instituições de educação infantil? Quando a gente fala de instituição que atende crianças aí de 3 horas, 3 horas e meia, né? Instituições de crianças privilegiadas economicamente, né? Mas o que a gente está fazendo aqui? Essa nossa luta, né, com esses livros horrorosos. A gente está falando de educação infantil pública, sabe? No sentido, tá? No sentido da gente perceber que essas crianças elas ficam de 10 a 12 horas nas instituições. Gente, é muita vida institucionalizada. Vocês imaginam, vamos imaginar nós todos, né? Um contexto de sala de referência, onde de manhã vem um professor, que fica 4 horas, a criança chega às 7, o professor chega às 8. O professor sai meio-dia, as crianças dormem das 11 até, né, às 13h30 ou às 14 horas, dependendo de cada contexto de escola. Então, assim, o professor até sai, mas a criança fica ali. E depois vem um professor à tarde. Aí o professor da manhã obrigou essas crianças a ficarem nas cadeiras, fazendo 1, 2 páginas do livro didático. À tarde vem um outro professor e obriga as crianças a ficarem na mesa, nas cadeiras, depois de um sono longo, que muitas das vezes são obrigadas a dormir, comer o que não gostam, porque às vezes o cardápio não contempla os gostos das crianças, essa singularidade, essa heterogeneidade das crianças, que é de todas nós, está falando das crianças, todos nós somos singulares e heterogêneos, tudo, né? Altino? Porque isso é uma coisa que a gente discute Quando muito não vem, agora. né? Mistura tudo e a Quando criança não não sente vem, o né, gosto. Carla? Isso. Quando não vem, né, Carla, esses pratos prontos com tudo misturado, como está falando. E pasmem, isso é muito comum. Isso é muito comum. Tá? Então, assim, vocês imaginam a vida dessas crianças nesses contextos, o que vai se transformar com esses livros didáticos, né? Trazendo algo que as crianças realmente, né, ainda não estão, né? Eu assisto pouco esses canais abertos de TV, mas eu quis assistir o Criança Esperança. E aí, ali o Luciano Huck eu já tinha visto em algumas páginas dele. Eu até botei aqui, assim, ele fez uma fala muito contundente no sentido, assim, que merece uma crítica e que merece que nós, professores das escolas públicas, estejamos, né, em alerta, senão a gente cai nesses antagonismos, como eu falei, dos antagonismos que estão lá na capa e no conteúdo do livro didático. O que está escrito na capa, o que o livro oferece e o que realmente o produto oferece, que são as páginas dos livros didáticos. Então, professores têm que abrir o livro, têm que olhar página por página e dizer por que não quer. Né? Então, esse é o nosso alerta. Mas, voltando ali, o Luciano Huck, ele colocou assim, tornar as escolas públicas com a mesma qualidade das escolas privadas. Eu acho isso, gente, falar isso por uma pessoa como essa, né, que é o Luciano Huck, num canal, né, grande, né, emissora, para famílias, geralmente, quem é que fica vendo esses programas? São os pais das nossas crianças, escola pública, né, porque quem tem um poder aquisitivo muito alto, muito, né, mais privilegiado, acaba não assistindo esses programas, né? Então, assim, aí um pai assiste isso, é lógico que o pai vai querer o livro didático. Claro. Ele vai dizer, a escola privada tem livro, por que o meu filho na escola? Então, cabe a nós combater, fazer formação humana com essas famílias, fazer, sim, um diálogo, uma aproximação e explicitar, enquanto pedagogos, enquanto defensores da educação, da pedagogia da educação infantil, enquanto professores de escolas públicas que conhecem os contextos das escolas e que sabem do contexto de vida, o caldo cultural dessas crianças. Por que a gente não quer, né, o livro didático, né? Então, assim, isso para a gente torna-se algo assim, urgente e necessário. Assim, eu diria assim, usar um termo do Vygotsky, atravessa como uma fúria hoje para a gente. Não dá para a gente dizer não e dizer assim, não, eu não quero o livro. Não é essa resposta que a gente tem que dar, né? Não é isso que a gente tem que
dessa forma que a gente tem que se colocar. Tem que ter os argumentos e explicar mesmo. Por que a gente não quer essas políticas, não é nem o livro, é essas políticas atuais para a alfabetização do Brasil. Políticas retrógradas, que está voltando, né, ao método fônico, né? E aí, lógico, aí a gente tem toda uma gama de produção, por exemplo, se eu poderia falar aqui da produção do Paulo Freire, que coloca a leitura do mundo tem que preceder a leitura da palavra. Né? Então, assim, nós temos o Paulo Freire no Brasil, nós temos a Magda Soares no Brasil. Né? Então, vamos nesses teóricos, né? Vamos buscar argumentos aí nessas teorias que eles produziram para dizer por que a gente não quer. Né? Porque não adianta dizer lá, pegar uma coisa bem assim, tradicional, assim, que o Paulo Freire fala bastante, né? A Eva viu a uva, assim, não adianta a criança decorar, né? Eva viu a uva, saber ler. As nossas crianças, para não ter uma educação alienada, elas precisam saber quem produz a uva, né? Quem pode comprar a uva, quem pode comprar a uva, quem é a Eva que produz a uva, e para esse que pode comprar a uva, porque né, hoje carne ninguém compra mais, né? Aqui em casa a gente come carne uma vez por semana. Pelo valor da carne, né? Sim. E é isso mesmo. Né? O nome é exagerado. Vocês já viram o valor da carne hoje? Né? Então, assim, não tem mundo. Tá tudo... E aí a gente se torna esse povo, né, Altino, que não reclama, que não critica, porque a gente foi ensinado a não criticar, fomos ensinados a não questionar. E aí eu vou até além. Quando a gente começa a colocar essas crianças nessas caixas, né, dentro dessa folha 4, que essa criança não cabe. O que ela faz? O que essa criança faz? Né? Ela se remexe toda. Aí a gente vem aí falando, vou trazer a fala aqui que a Altino trouxe do Bigode, que essa criança vem numa fúria. Aí essa criança tem TDAH, essa criança tem suspeita de estar dentro do espectro do autismo, essa criança não tem um bom comportamento, não está bonita hoje, não respeita ninguém, não sabe escrever, não consegue ler, ela não consegue nada. Aí eles enquadram, né, enquadram a criança que já está enquadrada em 4 paredes, já está enquadrada numa folha 4, em vários estereótipos, em vários... Né, colocam essa criança, dão vários nomes para coisas que essa criança não tem. Simplesmente porque ela não está tendo tempo de ser criança. Ela não está tendo tempo de desenvolver, de aprender a lidar com o seu corpo, com os movimentos, com os pensamentos. Então, onde que cabe isso? A gente precisa muito pensar nisso, porque a gente escuta muito isso, né, Altino? Teve um aumento muito grande de crianças com autismo. Teve um aumento muito grande de crianças com TDAH. Qualquer criança que não senta, né, ela tem TDAH. Mas diz pra mim, quanto tempo você consegue ficar sentado? A gente ficou agora nessa pandemia, ficamos em isolamento. Quanto tempo você consegue ficar fixamente olhando para uma coisa? Você realmente consegue ficar sem bater a perna? Porque tem gente que não deixa a criança bater a perna. Sentar com a perna na cadeira. Gente, cada um faz o que quer. É o que se sente melhor. Então, acho que a gente precisa pensar muito nisso que você está falando. Eu comecei, né, falando também, trazendo Paulo Freire. Gente, Paulo Freire. Não sabe por onde começar? Começa por ali. Porque não tem erro da gente entender que cada um é cada um dentro desse todo, né? Então, isso é muito sério. É muito sério isso. E a importância, tu trouxe muito bem essa questão dos enquadramentos, né? E quando a gente vê uma política nacional de alfabetização voltada ao método fônico e a esses horrorosos livros didáticos, e eu quero falar da importância do livro antes de acabar, tu só me fala do tempo que eu não consigo saber que tempo que a gente tem. Eu quero falar da importância dos livros, que eu não quero acabar sem falar isso, porque parece que a gente está fazendo um assalto dos livros também, não é isso? Não é isso. Mas assim, quando a gente vê essas políticas agora, é a política do enquadramento para poder o quê? Colocar de goela abaixo a subalternidade, né? E a subordinação. Porque quanto mais sujeitos subalternos, quanto mais sujeitos subordinados, melhor de enquadrar, melhor de alienar. Menos trabalho esses sujeitos vão dar para nós que estamos, né, nesses cargos públicos, para nós que queremos definir o status quo, né, o modo operante de uma determinada sociedade. Né? Eu tiro por mim, assim, tanto no município de modo geral,
Por exemplo, uma vez eu assumi um cargo público, eu fiquei 6 meses, eu não consegui, porque eu não me permiti me enquadrar. Então, assim, e eu não sou muito bem quisto na minha instituição, por exemplo, porque a gente está sempre ali apertando algumas feridas, botando alguns pontos nos is, lembrando de algumas coisas que precisam ser lembradas. Então, a gente não é bem... E é esse tipo de sujeito que eles querem o quê? Apagar. Usar uma borracha mesmo para apagar esse senso crítico. Porque não me diga, vocês, nós aqui, olhem para os livros didáticos que estão sendo oferecidos. Eu até botei algumas páginas no meu Face, no meu Instagram, fotos, né, de páginas, né, que assim, aquele tipo de exercício, aquele tipo, né, de aplicação de exercício, né, para as crianças assumirem, né, os comandos que são dados. Na verdade, o primeiro comando do professor, depois o professor comandando a criança. Então, é sucessivo, né, os comandos, os enquadramentos. Né? Aquilo ali mata qualquer senso crítico, né, qualquer possibilidade de desenvolver a criatividade. Né? Então, assim, então, eu só queria, para terminar aqui, eu até coloquei aqui porque assim, ó, eu sou uma pessoa que produzo livros, né, a minha vida inteira, desde quando eu conheci, entrei no mundo da pesquisa, o meu primeiro livro, Criança Pede Respeito, lá dos anos 2000 e de lá para frente, né, eu venho produzindo algumas produções literárias no campo da didática, no campo, né, da formação de professores. Então, assim, é importante a gente dizer, eu nem gosto de dizer livro didático não cabe, porque eu não gosto da palavra livro com a palavra não cabe, né, a nomenclatura não cabe. O livro cabe sim. O livro cabe muito. A gente quer livro. Então a gente precisa dizer que livro que a gente quer. A gente não quer esses livros do método fônico, esses livros desses exercícios de treinamento, de exercícios de pontilhado, esses livros, né, anti-atividades, porque não desenvolvem uma atividade criativa, uma atividade que possibilite, né, o pensar da criança, nem o pensar do professor. Esses livros que trazem, né, no seu bojo, propostas que matam a autoria do professor e tudo que a gente construiu, como eu falei aqui, no âmbito da educação infantil. Então, esses livros que a gente não quer. Então, assim, eu até coloquei assim, que o livro, eu coloco a apostila, porque para mim esses livros não tem... O nome livro é apenas assim, para enganar, para engabelar. Porque, na verdade, são apostilas, as antigas cartilhas. Né? Se a gente for ver as cartilhas da década de 70, até de 60, 70, 80, iniciozinho antes ali da Constituinte, da Constituição, que aí a gente teve uma mudança grande na educação brasileira, com a Constituição e depois com a LDB de 96, né? Enfim. A gente vai ver que praticamente... tem um tomzinho, assim, umas tintas, né, diferente, mas em essência são essas antigas cartilhas da racionalização técnica, né, ou seja, do tecnicismo, né, onde esse ensino era transmissivo mesmo, né? A criança não era um sujeito considerado uma folha em branco, um vaso vazio, né, um mini adulto que precisava se tornar um adulto, né? Então, assim, a criança não tinha uma carga de humanização já, de humanidade, né? Então, se a gente for ver as páginas desses livros didáticos agora, que estão lá no site, né, do MEC, é isso, assim, na essência, é isso. Eu queria dizer, assim, que parece estranho a gente falar, né? Parece, assim, estranho pela questão da obviedade, mas a obviedade obscurece o senso crítico e criativo, e o que é óbvio, às vezes, precisa ser dito, porque não é visto, né, por muita gente, porque parece tão óbvio, né, que as pessoas acabam não vendo. Eu penso assim, ó, muitas professoras acabam estão concordando porque não se dão conta nem do que vai vir, sabe? Não sabem o que tem dentro dos livros. Quando fala livro didático, né? Porque a gente quer livros. Eu quero livro para minhas crianças. Eu quero livro para mim. Eu produzo livro, olha só. Então, assim, eu sou totalmente a favor de livros. Mas livros de qualidade, livros que correspondem, né, a um processo que permita essa formação humana, essa formação emancipada e, principalmente, que produza no sujeito a criatividade e não o treino.
aplicação de algo, que é esses exercícios enfadonhos, né? Então, assim, eu queria dizer isso, assim, que tenha todo dia livro. Quando eu fui professor, eu fiquei 10 anos na UDESC como professor colaborador, na última década, paralelo, simultâneo ao trabalho na educação infantil no município. Eu ficava com as crianças, mas também no curso de pedagogia. E eu fui professor de várias disciplinas e também fui professor de estágio muito tempo. Sempre pegava o grupo de estágio, pelas questões, né, que a gente discute. E aí, eu sempre dizia para as estagiárias, depois que a gente começar a docência, né, vocês tenham sempre um livro de história. Porque assim, é uma carta na manga para um professor. Eu mesmo, quando eu sempre carrego na minha mochila, tá até aqui na minha frente, eu posso pegar ali, eu sempre tenho 3 livros ali, e cada semana eu vou trocando esses livros, né, literários, né, de histórias infantis. Porque assim, ó, quando eu tô lá com minhas crianças, parece que nada está dando muito certo, que eu fico meio embaralhado, isso é bem possível num grupo de crianças, né? E é por isso que é um desafio ser professor de educação infantil. Eu tiro da minha mochila ali, dos meus materiais, e um livro, e diz, ó, vou contar uma história. Tudo se resolve naquele grupo, porque é mágico, é uma aventura, é uma fascinação, é um encantamento para as crianças ouvirem uma história, né? Então, assim, o livro é importante. O professor tenha livro, sim, mas que saiba escolher quais são os livros. A gente quer livro para professor, também quer livro para professor, mas não aquele livro de enquadramento, que a Carla até falou aí dos enquadramentos. A gente quer livro pedagógico, sim. A gente quer bons livros. Livros que os professores possam ler, né? E que percebam a produção de uma pedagogia que dê autonomia, que dê autoria e que possibilite vou repetir, essa formação humana libertar dentro de um sistema que quer nos alienar cada vez mais. Então, que tenha livros todos os dias para crianças e livro para adultos, né? Que a gente possa contar histórias para as crianças, que a gente possa contar histórias todos os dias. Eu sempre digo, os espaços mais convidativos, os espaços que a gente mais precisa se dedicar, são os espaços que têm os livros dentro da escola. Sabe? Toda escola tem que ter um espaço com livros, um espaço coletivo e também na própria sala de referência, micros espaços, pequenos espaços, com livros. Então a gente é, né, totalmente a favor da presença do livro, se eu queria deixar marcado assim, na escola, na vida das crianças e na vida do professor. Agora sim, quais livros a gente quer? Quais livros nós queremos para os professores? Aí sim, aí cabe essa possibilidade de apostila com abreviação de uma alfabetização sistematizada, uma alfabetização, né, formalizada para criança de 3 anos, nós não queremos. E a gente pode dizer por que não quer, só nos chamar que a gente fala. Né? Então, assim, nós todos, né, consideramos essencial, primordial, e tem que ser privilegiado, né, ser privilegiado a presença de livros, sim. Que todo professor de educação infantil possa ter um livro de cabeceira. Que todo professor de educação infantil possa ir para uma reunião de pais com um livro na mão. E todo professor de educação infantil, ao planejar, ao pensar suas intencionalidades educativas, que possa consultar um livro. Gente, isso seria maravilhoso. Isso seria, sim, o auge para a gente, para realmente combater as alienações, os enquadramentos, os determinismos, né? Então, acho que era isso, assim, Carla, que eu queria... Não sei mais se a gente tem mais tempo, mas assim, ó, é muita coisa para falar, eu nem falei da às vezes o Instagram tá liberando, mas assim, a gente combinou de fazer fazer uma fala bem sucinta, né? Por causa do tempo, né? Várias perguntas, várias colocações. Eu fico muito feliz aqui da participação de vocês. A gente não vai conseguir responder, mas eu acho que aos poucos a gente foi, né, respondendo todo mundo. Uma coisa só que eu queria dizer, alguém aqui comentou sobre essa questão de muitos professores aceitarem. Isso também, gente, acaba
entrando um pouco dentro do que a gente está falando dessa questão de democracia, de pensamento crítico. Muitos professores aceitam porque também fazem eles acreditarem que eles não são capazes de trabalhar em outro lugar, que eles não são bons o suficiente para criarem, né? Porque essa questão da criatividade, uma coisa da criança e tudo mais. Então, acho que o professor Altino está trazendo essa questão do livro de uma forma muito prática e muito lúcida do que a gente precisa fazer. Hoje, ainda bem, através da tecnologia, a gente está aqui, né, conversando. Eu estou no Rio de Janeiro, o professor Altino está em Santa Catarina, né, se não me engano. Então, assim, Sim, tem gente do Brasil inteiro aqui, então a gente pode estar conversando mais um livro. A gente trouxe, né, Paulo Freire, que está ali, que está vivo, presente e que vai seguir ainda por muito e muito tempo na nossa vida através dos livros. Então, o livro é o que traz esse suporte, marca lá, né? Tem os seus fundamentos para você saber falar, para você saber se colocar e acredita também em você, acredita no seu trabalho, porque se a gente está aqui defendendo isso é porque a gente acredita antes de tudo na potência das crianças, né? No quanto elas são capazes. Então a gente não quer crianças que não pensem, que não brinquem livremente, que não se desenvolvam integralmente. A gente quer que essas crianças sejam uma única coisa antes de tudo, felizes. E ninguém é feliz sendo obrigado a fazer alguma coisa, né? A gente é feliz sendo livre. Então, quando a gente tem, o professor Altino trouxe isso muito claramente, uma atividade, um exercício no livro, a gente tira a oportunidade da criança estar vivendo uma proposta. Porque quando eu proponho a essa criança, eu estou sugerindo e ela pode transformar aquilo no que ela quiser. Então, aqui é o livro fecha. O livro fecha. Por isso que a gente disse que não é uma atividade, é exercícios aplicacionistas. Exatamente. Porque o conceito de atividade, se a gente for, por exemplo, para a perspectiva histórico-cultural, nas leituras do Vygotsky, né, até do Leontiev, do Euconin e do Luria, né, a Troika, a gente vai ver que atividade é bom. Todos nós precisamos de atividades para desenvolver as máximas qualidades humanas. Mas só que o que esses livros propõem são exercícios aplicacionistas de treinamento, e eu diria assim, ó, treinamento motor, né? E treinamento não é nem de compreensão, é de reconhecimento de numerácia e literácia. E a gente quer a compreensão da importância da linguagem da alfabetização. E não só o reconhecimento de letras. Porque reconhecer letras, isso aí é muito tranquilo. Agora, compreender a função social e compreender que o que eu penso eu posso escrever e o que eu escrevo é o meu pensamento, isso, gente, olha, isso demanda muita criatividade para poder desenvolver com as crianças e até em nós mesmos, né? Adultos, e se o mundo evolui, né, Altino, porque a gente está sempre retrocedendo na educação? Porque não podemos evoluir? Porque sempre querem colocar a gente para trás. Não cabe mais professores, alunos, carteiras, mobiliário, brinquedos do século XVIII, do século XIX. Hoje, no século que a gente vive, na atualidade que a gente vive, não cabe mais. Então, acho que a gente precisa pensar muito nisso, acreditar que hoje a gente tem a neurociência a nosso favor, trazendo toda a questão do sensorial, da plasticidade cerebral. Assim, e hoje não tem uma desculpa para não ir atrás do conhecimento. Antes, as pessoas até poderiam falar: ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro, ah, mas eu não consegui, né, me inscrever num curso. Olha aqui, como o Altino falou, eu também trabalhei o dia inteiro. Hoje eu estou bem cansada, já é quinta-feira. Altino trabalhou também hoje. E a gente está aqui. A gente poderia estar fazendo qualquer coisa, mas a gente está aqui. Democratizando o conhecimento, né? Exatamente. Democratizando o conhecimento. Fomentando pela nossa militância, na nossa militância. Pela nossa militância, né, Carla? Eu fechei lá dentro disso que tu levantaste agora, eu lembro que no Abalf eu fechei assim, ó, dentro de um contexto contemporâneo como o nosso, né, um contexto histórico, né, contemporâneo, né, um amplo avanço tecnológico, uma riqueza de filmes, poesias, livros, né, de diversas naturezas, né, literatura, uma diversidade muito grande de estímulos, né, tanto gráficos como textualizados, né, isso tudo nós vemos hoje, né, e está muito assim, disponível na internet. Lógico, tem que ter a internet, né, mas está disponível, né,
na internet, né? Eu coloquei assim que é impossível a gente aceitar esse retrocesso, né? Sim. Retroceder, né, a essas atividades apostiladas, a esses exercícios manuais, né? Somente de habilidade de escrita, de número e letras, né? Isso para mim, então, eu analiso como um valor inexpressivo, sem valor, na verdade, né? Não tem como valorar isso no desenvolvimento infantil. E a gente não tem dois lados, a gente tem um lado. E o nosso lado tem que ser o lado do desenvolvimento infantil, as máximas qualidades das crianças. Sim. Desenvolver essas máximas qualidades na criança, seja ela com o mundo, seja ela com a cultura humana, né? Sim. Então, assim, esses exercícios são vazios, realmente, né? Eles suicidam, no meu ponto de vista, talvez uma das maiores criações da humanidade, que é a linguagem da escrita e da leitura. Que são linguagens, só que nós não temos só essa linguagem, a gente fala de múltiplas linguagens, né? E a criança está muito voltada para esse desenvolvimento, porque ela está, como diz a Hannah Arendt, né? Ela está se iniciando no mundo. E vocês imaginam suicidar essa multiplicidade de linguagens, prendendo a criança apenas nessa linguagem da alfabetização formalizada, e essa alfabetização, né, sistematizada, né, que é para mais tarde, não é para agora, com 3 anos, 4 anos, isso não precisa ser agora. Não tem necessidade de ser agora. Então, assim, aí a gente coloca, né, que essa luta, né, precisa ser nossa, essa luta precisa nos unir, para que a gente possa criar uma rede mesmo, né, de vozes, né, vozes que façam falar, né, o professor pronuncie a sua palavra, né, que expressa força de resistência, né, para que a alfabetização esteja na educação infantil. E ela vai estar. E a gente nem desenvolveu isso, daria só uma live só para falar sobre a alfabetização e educação infantil, mas a alfabetização, não cabe mais a gente dizer alfabetiza ou não alfabetiza, isso já passamos. Nós temos a produção de vários, né, estudiosos no campo da alfabetização. E a gente sabe que sim, a gente alfabetiza sim as crianças, né, desde bebês, só que a gente alfabetiza, né, com uma intencionalidade, e a gente alfabetiza as nossas crianças, né, de uma maneira mais criativa possível, né, e aceita pela própria criança. Exato. E a criança vai aceitar esse processo por meio da brincadeira e das interações, como já define, né, as nossas políticas públicas, né, que até os próprios propositores colocaram uma venda, né, fecharam os olhos para as próprias políticas que eles mesmos produzem, lógico, que tem toda aí uma correlação de força, que a gente sabe, né? Sim. Por trás de tudo, eu falei. Mas, assim, o que eu quis dizer, assim, as crianças precisam aceitar, e elas vão aceitar esse processo de desenvolvimento da linguagem alfabética, mais restrita, talvez a escrita e a leitura, né? Da forma brincante, porque a dimensão maior para esses sujeitos, né, de poucas idades, como vai dizer o Benjamin, é a brincadeira. Sim. E essa brincadeira em encontro na miragem das culturas infantis. Né? Então, assim, não é qualquer brincadeira ainda, porque pode brincar de bingo de letras. Talvez crianças de 3 anos não queiram fazer isso. Crianças brincar de bingo de letras. Será que precisa brincar de bingo? É uma brincadeira, é um jogo, mas tem que ver o que as crianças querem porque precisam. Que é essa aceitação das crianças, né? Exatamente. Essa aceitação das crianças. Colocar em primeiro lugar essa aceitação das crianças, né? A esse sistema todo. Né? Eu queria muito assim, sabe? Talvez ainda vou fazer assim, as escolas que usam, né, esses apostilamentos, assim, ouvir as crianças sobre isso, sabe? Assim, o que as crianças nos dizem desses exercícios de treinamento motor, né? A gente precisa fazer essa pesquisa, né, para saber até que ponto, né, as crianças, e o que elas nos informam, né, até que ponto elas aceitam, o que elas nos informam sobre isso, né. Sim. Ai, cara, muita coisa. Assim, muita coisa, né, muita coisa. Mas eu acho que a gente fica com essas pulguinhas aí atrás da orelha. A militância continua, ela é diária sim. A gente hoje tem o Ministério da Educação
que não é o Ministério da Educação, que não nos representa, e mesmo que se representasse algum lado, críticas haverão, sempre vai haver, gente, porque a gente discorda. E isso aqui eu posso. O Altino pode falar uma coisa e eu pensar, não acho. Mas Altino. E a gente junto ir construindo, porque é assim que funciona, por isso somos seres sociais. Eu ouvi, né? Eu ouvi, Carla, eu não sei o nosso tempo, tu me dizem que eu não quero ser abduzido, né, pelo Instagram, para pelo menos dar um tchau. Mas assim, eu ouvi, outro dia eu ouvi assim, né? Ai, professor, eu te acompanho, mas se fosse o PT no governo, tu ia ser tão crítico nas tuas redes sociais. Eu falei assim, eu quero muito o PT no governo para eu poder ser crítico ao PT nas redes sociais. Pois falei, né? Pois é. E sermos ouvidos, né? Porque falam tanto de educação, mas ninguém escuta o professor. Ninguém chama nenhum professor para debater. Porque quem está lá no chão da escola somos nós. A gente é que deveria ser ouvido, porque é a gente que está ali com as crianças, né? E não uma pessoa engravatada que não pode falar. Sim, mas em relação aos livros didáticos, a gente usar o espaço aqui para dizer que o professor pode dizer não. Sim. Tá? Eu tenho estado com muitas secretarias de educação, em diálogo, em conversa com secretários, nós, professores, podemos dizer não. Não é uma política que obriga, sabe? Então, isso é importante dizer. Eu acho que está acabando o tempo, né, Carla? Eu acho que você está ficando... tá saindo. Muito obrigada. Te agradeço muito. A live vai ficar gravada assim, gente. Altino, olha, foi um prazer imenso conversar com você. Um abraço apertado para você aí em Santa Catarina. Muito bom. E espero que a gente, né, converse de novo. Gente, comprem o livro do Altino, porque assim, tem que ter. É um livro que tem que ler, né? Comprem. Ainda mais nesse momento. Ainda mais além da folha. Viu bem, né? Essa proposição além da folha 4, né? É verdade. Carla, beijo no seu coração. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pelo seu também, pela nossa. E vamos nos humanizar, né? Isso. Vamos nos humanizar, né? Cada vez mais de uma forma mais coletiva, né? Com certeza. Deixa eu só falar que vai ficar gravado aqui no Instagram e vai pro YouTube também do Humanarse. E na semana que vem, gente, eu vou estar falando na segunda com o Felipe Fortes, que é um médico. A gente vai estar falando sobre pornografia na infância. Hoje já tem dados de que as crianças, a partir de 9 anos, já têm contato com essa pornografia via internet. Então, é importante a gente estar falando isso. E na quinta, eu vou estar falando com a Letícia Barros, da Vila Materna, sobre a adaptação de bebês nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente vai estar entrando aí de pais procurando creches. Então, eu conto com vocês por aqui também. Muito obrigada. Vamos refletir, que a cabeça ficou a mil aqui, hein, gente? Um beijo. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.